Estadual José Dias, do PSDB. E para falar justamente sobre essa movimentação política, hoje o Jornal da Manhã conversa com o próprio deputado estadual José Dias sobre essa estratégia da oposição nas eleições 2022 e também saber o posicionamento dos deputados estaduais dentro da Assembleia nesse último ano dos legislativos. Bom dia, deputado estadual José Dias, seja muito bem-vindo ao nosso jornal e obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Bom dia, Virgínia, bom dia, Laura, bom dia, Pinheiro. Virgínia, eu tenho que fazer uma confissão. Confessa. É um negócio que não é muito moderno, mas eu comprei uma televisão que só pega a Jovem Pan. Tá lá cravada, né? Muito bem, deputado. Já fez a primeira revelação. E aí, o cardápio de domingo aprovadíssimo? O senhor recebeu aí o deputado e presidente da Assembleia, José Dias, o próprio ministro o Ezequiel Ferreira, o próprio ministro Rogério Marinho, também outros deputados do PSDB, como Tomba Farias e Galeno Torquato. O cardápio aprovado, todo mundo satisfeito? Olha, o cardápio foi aprovado, foi um cardápio sertanejo. Bode torrado, guiné de marizal, feijão verde. E é isso. E um bom vinho. Bom vinho. Com certeza. Assim. Deputado, qual a disposição dessas conversas, né? E hoje a imprensa faz destaque a esse encontro dos senhores no último domingo aí na sua casa. Qual a disponibilidade hoje do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, vir a ser o candidato da oposição? O senhor que é do PSDB, o mesmo partido de Ezequiel. Virgínia, nós temos nos reunido algumas vezes aqui em casa, até porque, como eu não tenho saído, e aí é uma solidariedade de todos nós, e nós conversamos. Isso aí é necessário para que tenhamos uma informação que seja compartilhada com todos nós. Quanto à minha... Aí eu estou falando da minha percepção, como você bem colocou. A minha percepção é que Ezequiel tem grande disposição. Agora, ele tem, como você também já referiu, que ouvir as pessoas. Nós não decidimos nas nossas reuniões. Até porque... nós não somos donos de postes. O homem que tem poste que decide e o povo tem que seguir é outro, certo? É um ex-presidiário. E nem Ezequiel é poste de ninguém. Ele tem que conversar com as lideranças, com os deputados, que eu acho que tem uma solidariedade enorme e uma simpatia absoluta à candidatura dele, mas ele tem que conversar com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças, o que ele mesmo declarou. E, na realidade, esse é o entendimento que todos nós compartilhamos. Então, eu acredito, eu estou falando, não estou nem botando nós majestático, estou botando eu mesmo para ficar mais bem entendido pelo povo. Eu entendo que a candidatura de Ezequiel tem as possibilidade bastante grande de se concretizar. E não tenho dúvida, aí já é uma coisa, uma certeza maior, de que se ele for candidato, ele será eleito. Acho também que ele tem que fazer esse trabalho de consulta, não só para ter segurança, mas principalmente para demonstrar para que ele veio, ouvindo previamente as pessoas que irão determinar a sua vitória. Deputado, mas já tem se falado há muito tempo sobre esse candidato da oposição, já se ventilaram outros nomes, agora o nome do deputado Ezequiel é o mais forte. Não já passou do tempo dessa definição? O senhor acredita que o prazo ainda tem mais um tempinho para se esperar mesmo para fazer essa definição da oposição? Olha, eu acho que sim, o que é que ocorre? Várias interpretações você pode dar para, vamos dizer assim, essa indefinição até agora. Mas o que é que nós contamos que realmente é o ponto fulcral dessa história? É que existe uma candidatura definida do governo e que essa candidatura está se desmilinguindo. Então, candidato nós temos, nomes nós temos que estão dispostos a disputar. Isso é indiscutível. Agora, nós, como a política, hoje em dia, vocês sabem mais do que eu, porque vocês vivem, esse é o campo de atuação de vocês, que é a mídia, a opinião pública. Hoje as coisas são muito dinâmicas.
Antigamente, você construía uma candidatura com 2, 3 anos de antecedência e ela ia se solidificando. Hoje, não é assim. As coisas são líquidas, como dizia o sociólogo Bowen. Então, as coisas não tem mais essa capacidade de você ir construindo como uma catedral gótica, não. A coisa é muito rápida. E se você tivesse definido candidaturas antes, provavelmente já estava tendo algum desgaste. Nós temos que estar conectado com o espírito da época. Eu não vejo como não ser assim. E o que estaria faltando, deputado, aí para o deputado Zé Dias, para o presidente Ezequiel Ferreira, aceitar ser o candidato do grupo? Olha, como eu disse até já na imprensa, é o meu entendimento, eu estou deixando caracterizado essa opinião. Eu acho que nós temos que passar primeiro por um fator que é fundamental, que é a nossa união. Eu acho que a nossa união ela se celebrará com a definição da candidatura de senador, que eu tenho também a expectativa que seja definida ainda essa semana. Nós tenhamos, vamos dizer assim, um caminho único para todos nós que formamos a oposição. A partir daí, aí nós teremos a definição do nosso candidato. Eu acho que será Ezequiel. Acho que é um candidato muito forte e não tenho dúvida que nós vamos ganhar. Não sendo ele, tem nomes que eu não posso anunciar, afinal de contas eu não sou autorizado pelos outros e também não vou especular no nome das outras pessoas. Mas nós teremos candidatos que também são muito bons. A grande vantagem que eu vejo aqui é exatamente esse dinamismo das coisas. E o desgaste que a governadora está sofrendo. Eu vou dizer uma coisa a você, o único local que ela tinha vantagem, que ela tinha maioria, poderia ir tranquilamente, era na Assembleia, mas ela se definir uma candidatura, como por exemplo a de Ezequiel, ou mesmo outra qualquer, ela vai perder a maioria. E aí o que é que acontece? Ela só vai ter maioria mesmo lá na governadoria, porque botaram muito petista lá. Deputado, e voltando a essa questão da definição do Senado, caso Ezequiel não aceite ser candidato ao governo, existe a possibilidade da escolha entre Rogério Marinho e Fábio Faria, caso um ou outro desista do Senado? Eles poderiam encabeçar a candidatura ao governo do Estado? Olha, eu confesso a você que, na minha opinião, isso não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Mas também não tenho bola de cristal e nem estou dentro, vamos dizer assim, do raciocínio deles. A minha visão, eu estou respondendo o que eu entendo e com a sinceridade que eu persigo. Eu acho que não vai acontecer. Por quê? Olha, o porquê é muito complicado. Vamos logo ser sinceros. Vamos lá, Por quê? Primeiro é o seguinte, eu acho que o Rogério está com a candidatura dele posta para senador, tal, não acredito. Apesar dele ter demonstrado um excelente administrador, indiscutivelmente, isso não está patenteado apenas com a transposição do Rio São Francisco, que na realidade já seria um fato histórico, é um fato histórico, e com uma relevância excepcional que nós não estamos percebendo. Não só para o Rio Grande do Norte, porque eu acho que o Rio Grande do Norte, 2 momentos eu consegui viver de importância fundamental. A vinda da energia de Paulo Afonso, que foi um esforço gigantesco de Aloysio Alves, foi um visionário, e que teve que enfrentar não só dificuldades políticas, mas técnicas, porque na época os técnicos achavam que a energia não podia chegar aqui, porque havia uma perda, um desperdício e tal, enfim. Mas veio e atualmente ela vai para distância 10 vezes maior do que aqui do Rio Grande do Norte. E agora a transposição do São Francisco. Alguém, e claro que ninguém pode estar no pensamento das pessoas, somente dos que sabem
criar, certo? Criar principalmente as fake news, que está na moda dizer, mas são as mentiras. Que foi começada, claro que foi sonhada por Pedro II e tal. A Luiz Alves deu realmente um passo e grande também na transposição. Ele é a figura que tem a sua marcazinha em quase tudo importante do Rio Grande do Norte. Mas eu acho que gigantesco foi a visão do presidente de Rogério para que nós trouxéssemos essa transposição. Para você ter uma ideia, o que foi gasto antes, se não tivesse havido má gestão e roubo, tinha chegado. O dinheiro que foi gasto antes dava para ter chegado, mas o ralo levou. E essa obra ficou inacabada. Não, ele podia ter começado uma obra nova para dizer que tinha sido a iniciativa. Então, isso é uma barbaridade, porque o dinheiro não é do presidente Bolsonaro, não é de Rogério, é do povo. Então, as obras que são fundamentais para o povo devem ser feitas. E, para mim, isso é a virtude principal do atual governo, sob o ponto de vista gerencial administrativo. É recuperar essas obras que são importantes, fundamentais e, se não forem concluídas, representam um grande prejuízo para o povo, como a gente vê no problema de Abreu e Lima, que está por aí ainda rolando, aquela refinaria do Ceará e do Maranhão, que foram embora mais de 4 bilhões a preço da época, e só existe o terreno. Então, isso é uma virtude imensa. Pois é, e hoje à noite o presidente da República vai chegar em Caicó. A agenda administrativa para marcar a chegada das águas do São Francisco será amanhã em Jardim de Piranhas, mas hoje à noite ele está, vamos dizer assim, o presidente Bolsonaro está livre, leve e solto pelas ruas de Caicó. Pela sua experiência política, deputado, hoje seria um momento aí de se anunciar, de se saber quem vai ser o candidato do grupo de Bolsonaro ao Senado aqui no Rio Grande do Norte. O Romário, né? O senhor botou o ouvidinho no chão aí para saber se sai hoje? Se vai ser anunciado, se vai ser definido hoje, eu não posso adiantar. Agora, que vai ser conversado, eu acho que vai. Eu confesso a você, eu não só acho não, eu tenho certeza que vai ser conversado, certo? Vai ser conversado. Eu acho que o problema será realmente abordado, não tenho a menor dúvida, porque esse é um problema político importante para o presidente. Ganharmos a eleição de senador, que é para ele fundamental, e eu acredito que ele será candidato e reeleito, e o próprio governo do Estado. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse assunto será conversado. Deputado, voltando à candidatura do presidente Ezequiel, com Ezequiel sendo candidato ao governo, sai um forte deputado na nominata do PSDB e tem se discutido muito, inclusive o ingresso de vários deputados no PSDB para fazer um chapão. De que forma essa saída de Ezequiel dessa nominata do PSDB poderia interferir nessa composição para a eleição proporcional para deputado estadual? Olha, é também vamos dizer assim, um acontecimento que ainda tem, vamos dizer assim, alguns desdobramentos. É claro que não há uma definição que nós vamos sair do PSDB, mas também não há uma definição que nós vamos ficar, certo? Nós vamos ter ainda tempo, até porque a janela só se abre em março, vai até o começo de abril, e nós temos ainda algum tempo para conversar. Eu acho que se ele sair para governador, facilita, não tem a menor dúvida. Em qualquer hipótese, ele tem uma disposição de formar uma grande nominata, seja candidato ou não candidato, o esforço que está sendo feito, as conversas que estão sendo realizadas, é para a formação de uma grande nominata. Em que partido, eu também não sei. Agora, se ele for candidato a governador, eu acho que isso vai ser muito facilitado. Deputado, anteriormente, Ezequiel ele já apoiou algumas ações de Fátima, inclusive dentro da própria Assembleia. Esse posicionamento, que antes era favorável, né, um pouco mais favorável para Fátima, se colocando agora como candidato à oposição, teria algum ruído nessa nova posição de Ezequiel na possibilidade de um candidato à oposição no governo da Fátima Bezerra nesse momento? Não, ruído eu acho que não tem não, porque tem rompimento mesmo, tem um estrondo. Porque
a situação. Vai ser quase uma bala de João Uma Câmara, bomba. né? O tremor de João Câmara. Pior que de João Câmara. Porque a situação dela na Assembleia, vamos dizer assim, será uma derrocada total, certo? Agora, que ele realmente apoiou é o fato que vocês conhecem tanto quanto eu. Eu aqui não apoiei, eu que fui contra sempre o governo dela. Mas eu acho que não significa que ele tenha que continuar no erro. E não pense no futuro do Rio Grande do Norte. Na minha visão, é essa daí. Deputado, matematicamente, quem faz contas, e o senhor deve ter feito também esses cálculos, mostra que se a candidatura de Ezequiel Ferreira vier a ser consolidada, ele sairia já da Assembleia com o apoio em torno de 19 deputados. E também com o apoio da maioria dos prefeitos do Rio Grande do Norte. O senhor poderia até me ajudar nesse número. Mas eu pergunto para o senhor, esses apoios políticos, eles são suficientes? Porque no passado a gente assistiu a uma candidatura, eu vou fazer referência até à própria candidatura do então deputado Henrique Alves, que não obteve sucesso mesmo tendo o apoio amplo da classe política. O que é que vai diferenciar essa candidatura de Ezequiel nesse caso? A diferença é fundamental. Por quê? Você falou realmente que Henrique teve o apoio de maioria boa da parte dos prefeitos. E dos prefeitos. E dos prefeitos aí nem se fala. Prefeito foram 120, sei lá. Acontece que, como Henrique e outros casos anteriores, quem fez esta maioria política, este arranjo político, que no caso era arranjo, foi o governo, foi a máquina. Você não teve exemplo, e do Rio Grande do Norte você não cita, de a oposição sair politicamente nessa situação. Há uma rebeldia. Quando se fala que os governos que perderam, os candidatos que perderam a eleição, tinham a maioria do apoio dos deputados, dos prefeitos, vereadores, eram candidatos do governo. O governo já sair com essa rejeição é um julgamento, mas não tem a menor dúvida. E vocês sabem, e nós vamos aqui pensar numa coisa que eu acho que é comum, as lideranças políticas, quando tomam as suas posições, e vamos ser sinceros, não precisa ser maquiavélico para dizer a verdade como ela é. Nem Nelson Rodrigues. O governo costura com um cimentozinho que eu sei qual é, essas maiorias. A oposição não tem o cimento para costurar. A oposição tem. Sabe por que é que essa maioria vai ser formada em torno de Ezequiel? Porque é uma debandada. Porque há uma decepção, certo? Então, há uma revolta. Esse governo, indiscutivelmente, é não apenas ruim. Quer dizer que o cimento do governo, o cimento do governo não vai ser suficiente para manter esses deputados na base de apoio dela? Vai coisa nenhuma. Agora, por que isso? Agora o ouvinte está perguntando aqui que cimento é esse, deputado? Esse cimento a gente sabe qual é. Você sabe, eu posso dizer, não tem problema não, certo? Esse cimento é o seguinte, é o poder político, são as nomeações, são a caneta, que não é bica, a dela é boa, certo? A bica é de Bolsonaro. E recursos, certo? Chamadas verdinhas por muita gente, certo? Então, o governo tem a força. Agora, se ele não consegue impor essa força, é porque o povo está contra. Deputado José Dias, eu queria agradecer. Os políticos estão acompanhando a vontade do povo. Pois é, deputado. Então a gente caminha para fevereiro ter essa definição. Já estou botando o prazo aqui que nós temos mais quantos dias de fevereiro? Mais de 20 dias, né? O mês é curtinho. Né? São 20 Mas em fevereiro sai o candidato da oposição? Olha, eu torço que sim e acho que deve sair. Até porque quando se fala em prazo, eu não sou muito angustiado com prazo não, mas também não sou displicente totalmente. Eu acho que o prazo tem que ter uma razoabilidade. Eu acho que até o começo de março nós temos que estar na rua. Tem um ouvinte aqui, só para encerrar. Eu queria rapidinho ouvir sua opinião. Ele pergunta sobre o piso nacional dos professores, que o governo do estado, já na mensagem a governadora disse que honraria, mas na prática só ofereceu até agora 13%, para discutir o restante em percentuais parcelados e sem uma definição de data. Ele pergunta, o que é que o senhor acha dessa posição do governo em relação ao piso nacional dos professores? Olha, a governadora Fátima
é uma professora sem aluno, nunca teve um aluno. É um caso raro na história mundial. E é uma mãe desnaturada, porque ela sempre dizia que era a mãe do piso dos professores. Ela sempre propagou que a categoria estava sendo valorizada por esforço dela. Agora, eu nunca vi uma madrasta pior. Agora ela está negando tudo que ela dizia que tinha que ser feito em favor dos professores. Como ela vai administrar isso, eu não sei, certo? Eu não sei. Eu acho que as fadas malvadas nas histórias sempre terminaram mal. E acredito que ela vai terminar muito mal. Vai ser um ano difícil para a governadora, porque além da cobrança do piso nacional, começa algumas categorias a exigir também alguns benefícios. Polícia Civil também. Polícia Civil que está em greve. Deputado José Dias, temos só que agradecer sua participação aqui no Jornal da Manhã. Aqui o senhor também está na telinha aí do nosso canal da Jovem Pan, da Panflix. Da Panflix em Natal. Olha, eu que agradeço, viu? E confesso a você que vocês estão fazendo um grande favor me chamar, mas é um favor justo, porque eu só ouço e só vejo a Jovem Pan, certo? Então a gente está chamando também um ouvinte, não é só o deputado, não. Não é só o ouvinte. deputado, é um ouvinte também. Muito obrigada, deputado. Importantíssima sua audiência para a gente aqui pela manhã. Obrigada e bom dia, deputado. Bom dia. 8 horas e 32 minutos. Repita. 8h32. Nós vamos para